A graça e a paz do Senhor Jesus, amém, meus irmãos? Glória a Deus. Queridos, a transmissão no YouTube, o que acontece? A gente não tem experiência, né? A gente está tendo que aprender fazendo. E o Senhor nos tem abençoado, então nós compramos uma mesa digital, houve um investimento, e a mesa digital facilita muito o trabalho, só que nós estamos ainda nos adaptando a ela, é algo novo. E nós provavelmente devemos mandar o Caleb fazer o curso, né? Tem um curso, nós vamos mandar. Falei para o Danilo também, o Danilo falou, não, pastor, manda o Caleb passa para mim. Aí, mas eles dois, olha, eu sou muito grato pela igreja que o Senhor me deu para pastorear. Eu sou muito grato. A equipe de louvor, os irmãos, eles têm vindo frequentemente para cá, para passar o som, para descobrir como é que é a melhor equalização, como é que fica melhor aqui em cima no palco, lá para o pessoal da igreja, para a transmissão. Nós estamos ajeitando tudo. E tudo demanda, né? Demanda um tempo que a gente não está aprendendo, né? Então, por favor, orem por nós, para que Deus nos dê graça, que o Senhor nos dê sabedoria e que a gente consiga fazer o que tem que ser feito. E eu quero agradecer a Deus, porque nós temos irmãos muito preciosos. Você sabe, hoje eu fiquei muito feliz, porque cada líder de célula, cada obreiro, cada irmão que tem nos apoiado aqui, eu tenho percebido, obrigado Ivan, tenho percebido o coração dos irmãos, né? Era mais ou menos umas 2 horas da tarde, o Adailton me manda um vídeo, né? Um vídeo, ele pulverizando as cadeiras com uma solução de... O que é que você comprou? Lisoforme. Uma solução de lisoforme, ele estava pulverizando as cadeiras. Tivemos culto de manhã. Então, para tentarmos diminuir o efeito, né, a propagação do vírus, o Adair estava aqui sozinho, 2 horas da tarde, no domingo, ele podia estar descansando. Parece que ele foi direto daqui para o serviço. É isso, Adair? Não, foi para casa. Aí, trabalhando, servindo ao Senhor para servir a igreja. Se eu não falasse nada para você, você não ia saber nunca que ele fez isso. Então não é uma pessoa que está fazendo, buscando reconhecimento, buscando algum tipo de recompensa natural. E a atitude dele, eu vejo também em vários irmãos, cada líder de célula, os discipuladores, o cuidado que os discipuladores têm com suas células, não é? Todos eles, desde os jovens até os kids, né? A equipe da Regina, que preocupação, que zelo. Irmãos, eu louvo a Deus por essa igreja abençoada que você está ajudando a construir. Amém? Glória a Deus. Queria orar agora, queria fazer uma oração, ter um tempo de oração. Convido você a ficar em pé, por favor. Nós temos 2 irmãos que estão doentes e nós vamos interceder por eles. Graças a Deus, eles estão melhores, não é? Não tiveram falta de ar essa noite. Hoje de manhã liguei para eles, entrei em contato, e ambos passaram bem a noite, estão se recuperando. Fico muito feliz, muito grato, orei muito por eles, e eu quero que a gente ore, né, hoje também intercedendo. Você pode estar sentindo falta da Júlia, do Sérgio, do Micael e da Giovana, meus filhos, né? Eles não vieram porque de alguma forma tiveram contato com pessoas que têm, né, o Covid. Eu pedi para ficarem em casa durante 14 dias, né? Parece que durante 14 dias que se tiver que se manifestar, se manifesta o trem. Então pedi para eles ficarem em casa, evitarem vir para cá, para não propagarmos, não é? A gente quer evitar. Confiamos no Senhor, estamos debaixo das asas da proteção do Senhor, mas fazemos a nossa parte, não é? Eu tenho seguro, eu sei que o Senhor protege meu carro, mas eu faço seguro. O Senhor me dá condições de fazer o seguro do carro. Confio que o Senhor guarda a minha casa, mas eu tranco a porta. Eu acho que isso é prudência e é sábio. Concordam comigo ou não? Então nós vamos orar agora por esses 2 irmãos. Você não precisa saber quem são, só ore a Deus, busque ao Pai, fala: Senhor, em nome de Jesus,
de manhã eu falei, mas agora está transmitindo. Eu não quero ficar, né? Não precisa, acho que é uma exposição desnecessária. Então, coloca diante do Senhor, Pai, em nome de Jesus, visita esses irmãos que estão adoecidos, que a enfermidade não piore, não haja evolução, e que eles sejam curados rapidamente, e que a família seja protegida. Amém, queridos? Então eu quero ouvir a igreja orando agora. Feche os seus olhos, levanta a tua mão. Eu quero ouvir o barulho da igreja intercedendo. Em nome de Jesus. Você que está em casa, interceda comigo agora, em nome de Jesus. Pai Santo, nós pedimos que o Senhor agora visite os irmãos que estão adoecidos, que o Senhor fortaleça as suas vidas, que o Senhor os proteja de todo mal. Pai, nós declaramos o fim, declaramos que essa enfermidade retrocede, que esse vírus, ele não vai propagar. Declaramos em nome de Jesus, que os irmãos são protegidos, guardados, que a bênção do Senhor está sobre suas vidas. Haja saúde do Pai, a vida de Deus venha sobre os meus irmãos, sejam guardados suas casas, suas famílias, em nome de Jesus. Eu oro também pela igreja e peço, Pai, que o Senhor nos proteja, nos guarde, livra-nos de todo mal, livra-nos da praga, da peste perniciosa, livra-nos do mal, livra-nos, Senhor, em nome de Jesus. Guarda a nossa casa, guarda a nossa família, livra-nos de todo vírus, livra-nos desta praga, Senhor. Também eu quero te pedir, abençoa a tua igreja com relação à vida profissional. Senhor, o mundo projeta um tempo de crise, o mundo projeta várias empresas fechando, mas nós estamos debaixo da tua proteção, nós somos guardados, nós somos protegidos, estamos debaixo das tuas asas, mal algum pode nos tocar, em nome de Jesus. Aleluia! Levanta a tua mão direita e diga assim: eu creio que estou debaixo das asas do Altíssimo. Eu declaro, eu e minha casa somos protegidos, somos guardados, praga alguma nos toca, crise nenhuma tem poder de nos prejudicar. Declaramos nesse tempo que cresceremos, avançaremos, prosperaremos, em nome de Jesus. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia! Aleluia. Pode se assentar, por favor. Pode se assentar. Caleb, aumenta o meu retorno, por favor, meu filho. Senão, eu quero que convido você para abrir a sua Bíblia em Juízes capítulo 6. Juízes capítulo 6. De manhã eu ministrei essa palavra, e é interessante, né? Eu estava ministrando a palavra, animado, empolgado, feliz, como sempre. Só de estar na igreja eu já fico empolgado e feliz. Mas eu não sabia que a palavra estava tendo tanta repercussão na vida dos irmãos que estavam aqui de manhã. E foi uma surpresa. Depois fui embora para casa, recebi várias mensagens, testemunhos, irmãos falando como que foram abençoados. Regina também, Regina é muito crítica, né? Regina muito crítica, vocês não conhecem. E ela falou: Preto, que bênção, tal, amém. Então, vim à noite com maior expectativa, né? Feliz da vida, porque eu tenho certeza que o Senhor vai falar conosco. Agora, quero que você abra a sua Bíblia em Juízes capítulo 6. Eu vou ler com vocês primeiro 2 trechos, né? Primeiro o trecho do versículo 6 até o versículo 10. Eu quero ler com vocês do versículo 6 até o versículo 10. Diz assim a palavra de Deus. Então, Juízes, capítulo 6. Diz assim: assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas,
o Senhor lhes enviou um profeta, que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu é que vos fiz subir do Egito, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios, e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós, e vos dei a sua terra, e disse: eu sou o Senhor vosso Deus, não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, contudo não destes ouvidos à minha voz. Até aí. Bom, o tema dessa mensagem, o título dela, tome as rédeas do teu destino. E eu estava meditando, pensando no seguinte: qual é o equilíbrio? Qual é o equilíbrio? Como discernir entre esperar no Senhor e agir em fé? Qual é o equilíbrio entre aceitar o que não pode ser mudado e transformar o impossível pela fé? Tem coisas que nós vamos ter que aceitar. Você sabe, de manhã eu contava, e vou repetir a história, que tem coisas que a gente não entende, e a gente só pode aceitar. A minha segunda filha, Júlia, eu contei aqui algumas vezes isso, me perdoem se eu vou ficando repetitivo, acho que é a questão da idade. Eu esqueço que contei as histórias e repito elas, igual a minha sogra. Minha sogra está passando uns dias em casa, todo dia eu estou falando da minha sogra, você já percebeu, né? Todo domingo. Ela está me ouvindo. E ela conta os mesmos causos sempre, mas eu continuo amando a minha sogra. Vocês já passaram por isso também, com alguém perto de você? Louvado seja o nome do Senhor. O Gustavo está falando que a sogra dele também faz isso. Brincadeira. Marisa, brincadeira. Justo para Marisa. Brincadeira. Mas a minha filha, a Júlia, a Regina estava grávida de 8 meses, 7 para 8 meses. Levantou animada naquele dia. Acho até que foi uma das últimas vezes que ela levantou tão animada na vida. E foi fazer uma faxina em casa. Né? E aí ela levantou, estava fazendo a faxina em casa, 8 meses. A Regina não ganhava, em nome de Jesus, não ganhava muito corpo quando ficava grávida. Então ela não era muito grande, apesar de estar no 8º mês. E aí, fazendo, tal, deu uma dorzinha no pé da barriga, né? As mulheres entendem quando eu falo, eu e as mulheres sabemos o que é ter pé de barriga, não é? Deu uma dorzinha no pé da barriga, e ela parou, tal, percebeu que expeliu algum líquido. Me ligou, falou: Preto, olha, assim, assim, assado. Eu falei: não deve ser nada, o bebê está mexendo? Tá mexendo. Então tá bom, fica tranquila, se parar de mexer, se houver alguma coisa, você me avisa, tá bom. Antes de desligar, falei: olha, por via das dúvidas, liga para o médico. Ela ligou, o médico falou: corre para cá. O que aconteceu? A Júlia estava com o cordão umbilical enforcando ela, e ela já estava morrendo, e ela evacuou dentro do útero. E ela engoliu e aspirou mecônio, é o líquido lá. Isso é grave. Na época eu não sabia. O médico mandou a gente correr para lá, corri com a Regina, só que a gente morava em São Paulo. E qualquer coisa que você vai correndo para algum lugar, você demora 2 horas. Muito ruim. E a gente correu, mas chegamos horas depois, 3, 4 horas depois. Foi direto para a sala de cirurgia, fez o parto, e a Júlia nasceu com vários problemas. Ficou internada lá. A previsão era que ficasse 40 dias para ganhar peso. Ela nasceu com 1,6 kg. Nasce inchado, né? Depois diminuiu para 1,450 kg. E foi assim um processo longo e difícil para nós. Só que nós não sabíamos a gravidade do assunto. A médica me falou: olha, pai, eu perguntei, como é que está minha filha? Como é que ela está? A médica falou assim: olha, pai, nós não sabemos se ela vai ter algum problema neurológico ainda, não dá para perceber. Ela não teve nenhuma reação ainda. Está lá, paradinha. Eu nem pensei, para mim, eu pensei que criança era tudo igual, estava assim, estava bem. Eu sou de uma época que o menino demorava 1 semana para abrir o olho. Vocês se lembram disso? 1 semana para abrir o olho. Hoje eles nascem com o celular. Houve uma certa evolução, parece. Mas eu fiquei tranquilo. Quando que eu descobri
que o negócio era grave, gravíssimo. Quando eu vim para Indaiatuba, e eu conheci os nossos irmãos, Reginaldo Silva e Sandra, e a filha deles, Amanda, passou por uma situação semelhante. E aí, quando eles me contaram o que tinha acontecido, exatamente o que aconteceu com a Júlia, aconteceu com a Amanda. E para piorar, depois a Amanda nasceu, teve lá um problema, e por um erro médico, anos depois, ela veio a falecer. Foi uma tristeza muito grande, devastou a vida dos irmãos. Eu conheci a Sandra, ela não tinha conseguido se recuperar ainda, o Reginaldo também não, da perda, né? Que coisa! Aí é que eu fui descobrir o tamanho do problema que a Júlia tinha passado. Aí, microfone aumentado. Não estão ouvindo nada. Então tá bom. Tem como aumentar meu microfone? Por favor, não estão ouvindo nada lá. Aí que eu fui descobrir como que era grave a questão da Júlia. E eu pensei, irmãos, vendo, né, o Reginaldo, a Sandra, por quê? Por que Deus poupa uns e não poupa outros? Qual que é a diferença? Eu nem sabia que a minha filha estava passando por uma dificuldade. Eu não orei por essa questão na época. Irmãos, eu não tenho nada de melhor, nada de... Por quê? Existem situações na nossa vida que a gente precisa só aceitar, que não há explicações. Os irmãos estão me acompanhando? Você concorda comigo? Situações que você passa e que você não entende o porquê daquilo estar acontecendo. E você busca na sua vida, busca encontrar alguma explicação, algum motivo, alguma coisa que gerou aquela situação, e você não encontra. Então existem situações que a gente não vai conseguir mudar, vai ter só que aceitar. Mas existem outras situações que nós mudaremos mediante um posicionamento. Estão entendendo, sim ou não? Um posicionamento pode mudar a nossa vida. Como discernir entre um e outro? O meu objetivo nessa noite é gerar fé no teu coração, é ministrar uma palavra de uma forma que você tenha fé, entendimento, e que você perceba na sua vida áreas que você deve se posicionar para mudar a situação, para ver transformada na sua vida aquela situação, e também possa assumir uma nova postura diante de situações que não vão mudar. Você sabe, quando eu dou aula no seminário a respeito dos profetas maiores, a gente fala sobre Jeremias, um profeta maior, Jeremias, que escreveu Jeremias, o livro, e Lamentações de Jeremias. E o profeta Jeremias é um profeta enigmático, eu acho. Vou usar esse termo. Ele profetizou durante o reinado de vários reis bons e maus, em Judá. E quando o rei era bom, promovia um despertamento na nação, Deus vinha para Jeremias e falava, profetiza que a nação vai cair no cativeiro. E aí Jeremias, com todo mundo, né, despertado, o templo reaberto, sacerdotes ministrando, o povo oferecendo sacrifícios, a nação prosperando, e levanta Jeremias e fala, vão todo mundo preso. O pessoal ficava sem entender aquela mensagem, né, o profeta do Apocalipse. Aí vinha um outro rei, mau, a nação desviava, e aí Deus falava para Jeremias, vai lá e profetiza que é para ter esperança. Aí ele profetizava, vai ter esperança, o Senhor vai livrar, o Senhor vai transformar, vai mudar o coração de pedra, vai colocar o coração de carne. Foi assim. Não combinava o momento espiritual com a mensagem que ele pregava. Ele foi preso por causa disso, apanhou, foi jogado no calabouço, numa cisterna, ficou lá preso dentro de uma cisterna, até que o pessoal foi levado cativo, conforme ele tinha avisado. Jerusalém foi, na primeira deportação de Jerusalém, houve várias, a primeira delas, o pessoal foi levado cativo, Jeremias ficou.
Aí Deus manda ele trazer a seguinte mensagem. Olha só. Vai e avisa o povo que é para eles ficarem lá na terra e aquietarem o coração. Fala para eles que não precisam se preocupar. Que eles se casem, que eles deem as suas filhas em casamento, que eles casem os seus filhos lá naquela terra, plantem vinhas, construam uma vida lá, espera lá, fica lá tranquilo. Não é uma mensagem que a gente fica sem entender. Foi levado cativo. O que é natural? Que o Senhor vai levantar um profeta e vai falar assim: ó, creiam, vou tirar vocês do cativeiro, creiam, vocês vão ficar por um tempo, mas logo vou trazê-los de volta para casa, né? Tenham fé e deem passos de fé, porque eu vou mudar a situação de vocês. Não, Deus fala o contrário. Acalma, fica tranquilo aí, casa, orem pela paz da nação que vocês estiverem, porque havendo paz na nação, vocês também terão paz. Como entender? Como reagir diante da vida? O meu objetivo hoje é entender nessa passagem de Gideão, o encontro de Gideão com o anjo do Senhor, que é descrito aqui no capítulo 6, no trecho que nós vamos ler a seguir. É entender como que nós podemos mudar o que tem que ser mudado. Como que nós devemos nos portar para que a nossa vida, entender os princípios que vão nos ajudar a transformar nossa vida. Vocês dizem amém a isso? Então eu vou tentar encontrar princípios com vocês. E a primeira coisa que eu quero falar para vocês é o seguinte: quem que estava atacando Israel? Era um povo chamado de Midian, os midianitas. Sabe, nada na Bíblia está lá, você sabe disso, nomes têm significado, descendências têm significado, tudo tem significado. Eu fui pesquisar. Midianitas, eles são descendentes de Abraão com Quetura. Quetura foi a segunda mulher de Abraão. Abraão casou com Sara. Enquanto estava casado com Sara, ele teve uma concubina que Sara deu para ele, chamava Agar. Com Agar, ele teve Ismael, que não é o filho da promessa, é filho do seu próprio esforço, da sua própria capacidade. Em algum momento Sara diz: olha, o meu filho não vai herdar a promessa junto com o filho da serva, manda a serva e seu filho embora. Então Deus falou para Abraão: ouve Sara, porque ela tá certa. Abraão pegou Agar e Ismael, mandou embora de casa. E ficou só com Isaac e a Sara. Sara morreu em algum momento e ele casou de novo com Quetura. Durante muitos séculos, os críticos, né, os teólogos, diziam que essa Quetura era a mesma Agar. Ele casou com Agar. Aí sim, um casamento oficial. E ele teve filhos com essa mulher. Nós não sabemos, podemos dizer que é a mesma pessoa, mas ele teve filhos com essa mulher. O fato é que esses filhos foram gerados fora da bênção. Você está me acompanhando? Quem é o filho da bênção? Isaac. Os outros filhos de Abraão são os árabes. Você vê o que eles fazem até hoje, não é? Há uma guerra entre árabes e judeus até hoje por causa disso. São descendentes de Abraão. Então, veja só, um povo chamado Amalequita e Midianita se juntaram para atacar Israel. Vocês estão acompanhando a descrição do caso que eu estou contando para vocês? Amalequita e Midianita. Amalequita representa as obras da carne. Midianita representa a visão natural, a visão mundana, terrena. Estão entendendo a diferença? Quais são as situações que a gente deve se posicionar para transformar? Quais são as atitudes que nós devemos ter? Que tipo de problema nós devemos nos posicionar para ver a transformação? Problemas causados por obras da carne e problemas causados por uma visão natural. Sabe, meu irmão, nós devemos andar pela fé. Diga assim: eu devo andar pela fé. Nós devemos andar pela fé. Nós não andamos de modo natural. Até quero falar para você, estava pensando isso, eu sempre falo, mas hoje de manhã, ouvindo o pastor Aloísio, depois que eu fui para casa, ouvi a pregação dele,
E ele falou longamente sobre o que eu vou falar agora. Você deve vir ao culto. Você deve vir ao culto. Você deve vencer o medo, deve se posicionar diante de Deus e deve estar no culto. Porque é bom. Porque existe algo que acontece aqui que não acontece quando você está sozinho na sua casa. Você pode falar para mim: não, pastor, eu posso adorar a Deus na minha casa. E na minha casa eu vou até ter muito mais liberdade. Eu vou orar e me derramar de uma maneira mais completa na minha casa, que eu não poderia fazê-lo estando no meio das pessoas. Eu sei que você poderia falar isso para mim. A modernidade trouxe alguns confortos, não é? Nós hoje temos o conforto de assistirmos, participarmos do culto através da internet. Mas não substitui a presença no culto. Jesus disse assim: quando estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei presente. Ou seja, quando tem uma reunião do povo de Cristo, do corpo de Cristo, a presença dele se manifesta de uma maneira diferente. Pastor, não quer dizer que ele não esteja comigo, porque Jesus mora em mim. É verdade. Mas existe uma diferença quando o povo se reúne. Há algo de sobrenatural que acontece aqui. Há algo de sobrenatural que acontece. Basta você entrar. Basta você entrar. Existe uma vida fluindo, existe fé sendo ministrada, existe poder transitando em nosso meio. Se você não fizer nada, só de estar presente, você já vai sair abençoado. Você precisa ter fé que isso é verdade. Esta é a verdade. Nós cremos assim e andamos nessa verdade. A Bíblia diz em Hebreus: vocês não deixem de se congregar, como dizem alguns. Sabe, irmãos, eu sei que a comodidade, ela é uma tentação grande, mas não troque a presença pela comodidade. Não troque. Esteja presente, em nome de Jesus. Você que está me assistindo, também considere o que eu estou falando, em nome de Jesus. Nós andamos pela fé. Então nunca se esqueça, quando os nossos olhos são simplesmente, meramente naturais, nós arrumamos problema. Certo ou errado, meus irmãos? Se você avaliar situações só com a tua mente, só com as tuas emoções, só com a tua vontade, na alma, no âmbito natural, você vai ter problemas na sua vida. Todos nós temos. Você precisa aprender a andar pela fé. Como que andaríamos pela fé nesses dias? O mundo está dizendo que as enfermidades, que o número de doentes cresce a cada dia. Já passou de 1 milhão de habitantes, de infectados aqui no Brasil, né? De manhã eu disse que o Jornal Nacional começa com William Bonner falando: Miliduque já morreram. Boa noite. Ele, antes de falar boa noite, de cumprimentar as pessoas, ele fala que 1.200 morreram só em 24 horas. E você assiste aquilo e fica assustado, e fica com medo, fica pensando: meu Deus, eu estou vulnerável. Meu Deus, você viu, você soube, aqui na rua teve alguém que contaminou. Ah, meu Deus, lá no serviço teve alguém que contaminou. Você vai andando na rua, fulano está sem máscara. Parece, eu estava vendo uma manchete hoje, parece que teve uma briga num mercado, que a pessoa matou o outro porque estava sem máscara. Você acredita numa coisa dessa? Não é absurdo? A Mariana é um barato, né? Eu estou aqui pregando, falando: você acredita numa coisa dessa? A Mariana fala: não acredito não, pastor, você está mentindo para mim. Cada coisa que eu tenho que passar na minha vida. Brincadeira, Mariana. Mariana, interaja comigo, Mariana. Ela interage, gosta de gente assim. O cara matou o outro porque estava sem máscara. Quer dizer, você percebe o risco de você andar sem máscara? Alguém pode matar e não será o vírus. Meu Deus do céu, uma bala pode te matar. Que coisa! Mas nós não podemos ficar amedrontados, intimidados. Irmão, diga o que quiser, mas você é filho de Deus, você tem que crer que está protegido. Os perigos são tão grandes, as coisas que acontecem nesse mundo são tantas coisas que a gente não faz nem ideia.
nem ideia do que acontece. Se nós soubéssemos o que acontece neste mundo, se nós soubéssemos o que os governantes discutem nas suas salas secretas, meu Deus do céu, por isso que você não pode andar com os olhos nessa terra, você não pode andar atemorizado, você precisa ter fé, andar com fé. Alguém pode falar para mim: ah, pastor, eu chamo isso de prudência, eu chamo isso de pés no chão. Tudo bem, a gente tem que ter pé no chão, a gente tem que ter prudência, mas os pés estão no chão, porém a mente, o pensamento, os olhos e o coração não estão no chão, estão no céu. Lá está o meu tesouro. Eu piso nesta terra, mas o meu coração bate no céu. Eu piso nesta terra, mas o ar que eu respiro é o ar do céu. É de lá, eu sou cidadão do céu. Você também é. Concorda ou não comigo? Então nós precisamos tomar um posicionamento, andar por fé. E vendo esse texto, os amalequitas e os midianitas, inimigos, o que eles faziam? Eles não faziam guerra. Sabe o que eles faziam? Veja só que absurdo. O povo de Israel semeava, e na época da colheita, você imagina? Imagina assim, campos de trigo, todos amarelinhos, prontos para a colheita. Imagina videiras cheias de parreiras, com uvas prontinhas para serem colhidas. O que acontecia? Vinha uma nuvem como de gafanhoto, que eram os midianitas. Povo nômade, povo que a cada ano vinha e se acampava no território. Aí eles vinham, olhava a fazenda lá, que não tinha como proteger, guardar tudo. E aí eles pegavam, entravam nas fazendas, nas plantações, e colhiam o que queriam. E enquanto colhiam, como não era deles, eles destruíam a plantação. Eles não colhiam as uvas com cuidado, eles arrancavam os galhos. Eles não colhiam as azeitonas com cuidado, eles cortavam as árvores, danificavam as árvores. Então o povo de Israel trabalhava arduamente o ano inteiro e buscava fazer a sua parte. E na época da colheita, a colheita estava vindo, mas por causa de um inimigo como este, eles ficavam quase sem comida. Que absurdo! Eu quero aplicar isso para a nossa vida. E eu te pergunto, pergunta que se faz hoje é a seguinte: até quando esperar para começar a possuir a terra que Deus nos prometeu? Até quando esperar pelo momento certo? Não, pastor, eu estou esperando o momento certo. Vai ter um momento. Não, me aguarde. Você vai começar a fazer o curso? Não, estou esperando o momento certo, pastor. Você vai voltar a estudar? Não, pastor, eu estou esperando o momento certo. Você vai ampliar a sua empresa? Não, pastor, estou esperando o momento certo. Até quando esperar? Quando será esse momento certo? Até que isso aconteça, os midianitas e os amalequitas estão vindo, saqueando, levando embora aquilo que você juntou. Até quando aceitar perder o que juntou e construiu com tanto sacrifício? Não sei se você já experimentou isso. Construir arduamente, com muito esforço, com muito sacrifício. Você sabe, tem uma história aqui na nossa igreja que me cortou o coração, e quando eu soube dela, eu prometi que eu ia dar um presente, não dei até hoje, mas não esqueci e vou dar. Nossa irmãzinha Jussara está lá atrás. Levanta a mãozinha, Jussara. Jussara ali. A Jussara está conosco desde os 13 anos de idade. Veio sozinha. Se converteu, morava lá com a família dela. Se converteu, ela teve um evento na vida dela que mudou a trajetória dela. E para não se matar aos 13 anos de idade, ela decidiu encontrar Jesus. Veio procurá-lo na nossa igreja e encontrou. Não somente Jesus, mas encontrou uma família. No começo, na chegada dela aqui, o Tiago e a Aline a abraçaram, a acolheram, a apoiaram, tratavam-na como filha quase. E eu, como sou pai ministerial do Tiago, a tratava como avô. Né? Aliás, queria ter um neto, fica a dica.
Mas vamos voltar aqui. A Jussara, uma vida muito difícil, muitas dificuldades, muitas, de todas as ordens que você possa imaginar. Eu sei que ela me daria liberdade para contar algumas delas, mas não vou fazer isso. Tudo que você possa imaginar, ela já enfrentou. Mas uma das coisas mais tristes que me cortaram o coração foi quando, depois de muito sacrifício, que ela começou a trabalhar, teve que começar a trabalhar muito cedo. Depois de muito sacrifício, ela comprou um iPhone. Pois é, comprou um iPhone. E ela ficou feliz. Acho que foi na primeira semana, primeiro dia de iPhone comprado, pagando de gatinha, vieram uns meninos, acho que tinha bem uns 30 meninos. Ela disse 3, mas a gente exagera, vocês sabem como o pastor é. Tinha mais ou menos uns 40 meninos, cercaram ela, tomaram o iPhone dela, deram uns cascudos nela, e aí parece que conheciam ela de algum lugar, jogaram o telefone no chão e passou um carro. Foi mais ou menos isso? E passou um carro por cima, não sobrou nada. Quando eu soube, eu tive um ímpeto, vou dar meu iPhone. Aí eu falei, vou no banheiro, vou segurar um pouquinho, né? Aí o ímpeto passou. Mas eu prometi para ela que um dia eu vou dar para ela, vou dar em nome de Jesus. Você ora por mim que um dia eu vou cumprir minha promessa. Mas eu fiquei pensando, meu Deus, por que isso aconteceu com a irmã? Por que a gente junta coisas com muito sacrifício, com muito esforço, e aí vêm os amalequitas e os midianitas e levam embora? Quantos aqui já passaram por isso? Não precisa levantar a mão, não precisa se identificar, mas quantos já passaram por isso? E quantos estão cansados de verem isso acontecer em suas vidas? Pois bem, meus irmãos, hoje é dia de Deus mudar a tua história. Diga, hoje é dia de Deus mudar a minha história. Até quando aceitar a humilhação de ver levarem o que era seu por direito? Até quando ver outros ocupando um lugar que poderia ser seu? Você já parou para pensar? Meu Deus, fulano está naquele lugar, eu poderia estar ali também. Não tem a ver com inveja. Você entende o que eu estou falando? Eu tenho qualificação, só que a oportunidade não vem. Quando vem, de alguma forma, entra alguém e rouba essa oportunidade. Até quando eu vou ter que abrir mão? Até quando eu vou ter que ficar no último lugar da fila? Todo mundo vai primeiro e eu vou ficar por último. Hoje é o dia que Deus vai mudar a tua história. Eu creio nisso do fundo do meu coração. Você sabe, é interessante, tem alguns princípios aqui, que a primeira coisa que acontece para mudar a tua história, você viu o texto que eu li, e no texto que eu li, um profeta foi enviado como resposta de oração. O povo orou, porque os midianitas começaram a ir ano após ano. No 7º ano, o povo orou e falou assim, Deus, não dá mais, muda a nossa situação. E aí um profeta foi enviado. Por que um profeta foi enviado? Porque tudo começa com uma palavra de Deus. Tudo começa com uma palavra. Você sabe, hoje de manhã, estávamos aqui, o Danilo Padilha ministrou a oferta, e aí ele falou, pastor, estava ali do lado, pastor, você lembra que um dia você falou para mim que nunca mais eu ia ter privação? Que ele falou que ele não tinha dias que ele não tinha dinheiro para comprar uma paçoca para a filha dele, para Carol. E um dia no culto, eu liberei uma palavra para ele, pregando, olhei para ele, liberei uma palavra. E ele agarrou aquela palavra, e ele testemunhou aqui hoje, pastor, nunca mais a minha vida foi daquele jeito. Que eu falei para ele, nunca mais você vai ter escassez na tua vida. E ele testemunhou, pastor, nunca mais eu tive escassez na minha vida. Agarrei aquela palavra. Quantas outras pessoas têm testemunhado de uma palavra liberada?
Uma palavra que é liberada. Tudo começa com uma palavra. Só que você precisa ter ouvidos para ouvir. Você precisa ter ouvidos para ouvir. Você sabe, eu não desvalorizo, desmereço nenhuma palavra. Todas que me são enviadas eu recebo. Esses dias eu fui visitar o Decivaldo está ali atrás. Ele é o pai do Caleb. Fui visitar a família dele e ele me recebeu lá, ele e a Liliana me receberam na casa deles. Fui recebido com um gostoso lanche. E aí estávamos conversando da nossa vida. Eu falei para ele da igreja e conhecendo eles. Aí em algum momento o Decivaldo virou para mim e falou assim: pastor, deixa eu te dizer uma coisa. O lugar que você está lá é pequeno, já está pequeno, e aquele lugar não vai ser por muito tempo que você vai ficar lá, porque você vai ganhar um terreno para a igreja. Não vai ganhar um prédio próprio, vai ganhar um terreno para a igreja. Foi específico. E aí eu olhei para a cara dele, dentro de mim pensei: amém, em nome de Jesus eu recebo esta palavra. Então, meu irmão, não desvalorize a palavra, porque tudo começa com uma palavra. Pode ser hoje, pode ser esta palavra. O que para o outro é um culto normal, o que para o outro é uma transmissão pelo YouTube, para você é o dia que o profeta trouxe a palavra que vai mudar a sua vida. Você sabe, uma vez eu estava num culto, a gente estava lá no Jardim Hubert ainda, e eu estava ministrando, e eventualmente o Senhor me usa dessa forma, e eu fui na direção de um irmão, e fui liberar uma palavra para ele, e na hora que eu comecei a liberar a palavra, eu percebi no meu espírito que o irmão estava pensando: ah, lá vem ele falando da emoção. Naquela hora eu percebi, eu senti isso. Na mesma hora, a torneirinha fechou. Eu sinto como se fosse uma torneira, sabe? Uma torneira de Deus vindo. Naquela hora, eu estava falando e eu senti a torneirinha fechando. Completei a frase e saí. Porque o coração estava fechado. Se você hoje ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Hoje é o dia que Deus escolheu para mudar a tua história. Diga mais uma vez com fé: hoje é o dia que Deus escolheu para mudar a minha história. Aleluia! Aleluia! Você viu, nós cantamos a música Bênção, gostando daquela música. Bênção. E ela não é uma música para você cantar para Deus assim, né? Falei de manhã, vou falar agora de noite também, que está gravando. Uma pessoa chegou para mim e falou, não vou falar quem é, porque eu não quero expor. Uma pessoa chegou para mim e falou: pai, você sabe que essa música a gente não fala para Deus, né? Eu já expus que era pai, tudo bem, mas não vou falar quem é. Eu respondi: Júlia, mas a gente não canta para Deus, mas a gente declara a palavra de Deus. A gente declara, e quando chega na parte de teus filhos, que a bênção te alcance até 1000 gerações, e que teus filhos e os filhos dos teus filhos sejam abençoados, eu me encho de fé. E eu penso nos meus filhos, nos meus netos e naqueles que virão depois deles. E penso, nós estamos debaixo da bênção, debaixo do favor. Quando eu canto essa música, eu não canto numa forma de adoração a Deus, mas eu canto em fé, porque eu sei que é a palavra de Deus sendo declarada. Amém ou não, meus irmãos? Poderoso isso! Uma palavra, tudo começa com uma palavra. Agora perceba um princípio importante, o primeiro, talvez o segundo princípio que eu quero passar para você. Como que Gideão recebeu a palavra do profeta? A palavra não foi dita diretamente para ele, mas ele teve contato com a palavra, ele soube da palavra. O profeta veio e falou assim, o povo orou, veio o profeta e falou: eu tirei vocês da servidão do Egito e libertei vocês de todos os que os oprimiam. Não era só os egípcios. Aparentemente tinha muito mais opressão que nós não sabemos, que não está relatado na Bíblia com clareza. Muito mais opressão havia. E o profeta fala:
como Deus falando na primeira pessoa: eu tirei vocês de lá, e trouxe vocês para a sua terra, e dei para vocês a terra de vocês, e falei: não adorem outros deuses, mas vocês adoraram. Dessa palavra, qual seria o trecho que você pegaria para si? Talvez você chegasse e falasse assim: ô Senhor, é verdade, nós pecamos contra o Senhor, ô Deus, tem misericórdia de nós. Gideão não. Quando o anjo do Senhor foi falar com ele, eu quero ler com você, por favor, leia comigo aí, a partir do versículo 11, e você vai ver o que eu estou falando. Versículo 11, capítulo 6, versículo 11 diz assim: então veio o anjo do Senhor, e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas, porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Ele respondeu: se agora achei mercê diante dos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que me falas. Rogo-te que daqui não te apartes, até que eu volte e traga a minha oferta, o meu presente, e a ponha perante ti. Respondeu ele: esperarei até que voltes. Entrou Gideão e preparou um cabrito e bolos asmos de um efa de farinha. A carne pôs num cesto, o caldo numa panela, trouxe-lhe até debaixo do carvalho e lhe o apresentou. Porém o anjo de Deus lhe disse: toma a carne e os bolos asmos, põe-nos sobre esta penha e derrama-lhes por cima o caldo. E assim fez. Estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que trazia na mão e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu fogo da penha e consumiu a carne e os bolos. E o anjo do Senhor desapareceu da sua presença. Viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse: ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar e lhe chamou Jeová Shalom, o Senhor é paz. Ainda até o dia de hoje está o altar em Ofra, que pertence aos abiesritas. Deixa eu te falar, presta atenção. Por que o anjo do Senhor escolheu Gideão para falar com ele? No meio de tanta gente. Por que Gideão foi escolhido? Tinha algumas características. Uma delas é que Gideão prestou atenção na palavra, na promessa, e não na repreensão. Você está me entendendo? Gideão falou para o anjo: o que é feito daquele poder que nos tirou do Egito? O que é feito? Por que não está acontecendo aquilo que Deus falou que aconteceria? Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Aquele que quer tomar as rédeas da sua vida nas suas mãos, tem que parar de dar ênfase para os problemas da vida, para as dificuldades da vida, e tem que começar a dar ênfase para aquilo que Deus diz a seu respeito. Você está me entendendo? Para de valorizar as dificuldades. Para de ficar vendo aquilo que você não tem. Para de ficar pensando que se você tivesse, se eu tivesse, se meu dinheiro desse, se eu pudesse comprar, se eu tivesse uma picape, eu faria carreto, se eu tivesse uma perua, eu faria transporte, se eu fosse mais novo,
se não me doesse as costas, se o meu joelho fosse fosse melhor. Se eu tivesse um pouco mais de apoio em casa, se eu tivesse um pouco de apoio dos meus pais, se eu tivesse uma palavra de ânimo da minha esposa. E aí fica concentrado naquilo que não tem, e fica justificando as perdas, jogando a culpa nos outros. Deixa eu te falar, se você quer tomar as rédeas da tua vida nas tuas mãos, para de supervalorizar as dificuldades, para de ficar intimidado perante as dificuldades, e valorize as promessas de Deus para a tua vida. Eu posso ouvir um amém agora? Sim ou não? Para de ficar reclamando daquilo que não tem. Se eu tivesse uma câmera melhor, eu fazia um streaming de maior qualidade. Se eu tivesse um computador melhor. Se eu tivesse pessoas que me ajudassem. Eu queria ter aqui um técnico de filmagem. Queria. Mas até lá, irmão, eu vou fazer do meu jeito. Eu queria ter aqui porque tem igrejas aí que o pessoal tem toda uma equipe, né? Todo um estúdio. Não tenho isso. Nós vamos ter, em nome de Jesus. Mas até lá, eu faço com o que eu tenho na mão. Mas não é a mesma qualidade, eu sei. Mas eu fui chamado para pregar a palavra. E essa vem com qualidade porque é dada pelo Senhor, não vem de mim mesmo. Então vou fazer aquilo que está nas minhas mãos. Você está me entendendo? Valorize a palavra. Foque naquilo que você tem de positivo. Terceiro princípio. Qual o lugar que o anjo escolheu para falar com Gideão? Se você prestar atenção no começo do versículo 11, diz assim, que o anjo do Senhor foi até o carvalho e sentou lá debaixo do carvalho. Por que sentou debaixo do carvalho? Você sabe, o texto nos conta que Gideão estava malhando trigo num lagar. Eu preciso te contar um detalhe que é importante para a compreensão do texto. Lagar é um buraco que se cava na pedra, faz um buraco na pedra, e ali se colocam as uvas, e pisa as uvas ali. Dali a uva vai para os tonéis, para ela amadurecer e virar vinho. Para malhar o trigo, você põe os feixes de trigo no chão, pega um animal com uma roda de pedra, e arrasta, e pega o animal e faz ele andar, de modo que a pedra vem rolando sobre os feixes de trigo. Vai triturando e vai separando a casca do grão. Depois peneira tudo e tritura o grão. É assim que é feito. Você veja, é um trabalho difícil. Para malhar o trigo dentro do lagar, você tem que fazer isso sem um animal. Você não vai colocar o animal lá dentro. Você não tem empilhadeira para colocar a vaca lá dentro. Você não vai colocar uma pedra lá dentro. Então você vai colocar dentro do lagar, e você vai entrar lá dentro, e vai usar talvez um martelinho, e vai fazer o trabalho árduo de martelinho. Vai fazer o trabalho árduo. Um trabalho que com um animal duraria 2, 3 horas. Com um martelinho você vai demorar 2, 3 dias para fazer. Só que olha só a diferença daquele que recebe a palavra, daquele que não recebe a palavra. Gideão valorizava o que ele tinha na mão. Se era só aquilo que ele podia ter, ele não abria mão daquilo que era seu. Você me entende, meu irmão? Você está me entendendo? Ele não abria mão. Porque se ele malhasse o trigo fora do lagar, os midianitas iam vir roubar, iam levar embora. Então, o que eu preciso fazer para não perder isso que eu tenho? É o trabalho mais árduo? Eu vou fazer o trabalho mais árduo e vou fazer com alegria. As coisas para mim são mais complicadas, as coisas para mim são mais difíceis. Deixa eu te falar alguma coisa. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu admito que a vida às vezes é mais complicada para algumas pessoas. Eu admito isso. Não vou mentir para você. Eu admito que alguns têm algumas facilidades. A Regina, todo culto de mulheres, ela ganha um brinde. Já perceberam isso, irmãs?
eu acho que ela não devia nem participar. Mas ela participa, torce, fica aqui na frente, e quando ganha ela sai gritando ainda, olhando para as irmãs, dizendo, eu ganhei. A Thaísa me falou, pastor, se sou só eu aqui, eu não sou sorteada. Ela me falou ontem, pastor, se só tivesse o meu número, a Aline ia sortear o número, ia rasgar o papel, não ia dar para saber quem ganhou. Eu admito que alguns têm o privilégio de ter o pai que paga a faculdade. Oh, que bênção que seria, né? Eu admito que alguns fazem 18 anos, ganham um carro, né? Minhas filhas, quando fizeram 18 anos, eu dei para ela um carnê para pagar. Casas Bahia. Eu admito que para alguns têm algumas facilidades. Não vou mentir para você. Mas o que você vai fazer? Você vai se conformar? Você vai jogar tudo para o alto? De manhã eu falei isso. Alguns irmãos chegam para mim e falam, pastor, estou a ponto de jogar tudo para o alto. Eu fico pensando, o que significa jogar tudo para o alto? O que o irmão está querendo dizer quando ele fala para mim, pastor, eu estou a ponto de jogar tudo para o alto? Se o problema dele é com casamento, eu estou pensando em ele jogando a mulher para o alto. E a irmã subindo. Se o problema dele é trabalho, eu estou pensando em ele jogar o chefe dele para o alto. O que significa? Será que ele está querendo dizer que ele vai deixar de ser crente? É isso? Vai voltar para o bar? Vai encher a cara? Será que ele está querendo dizer que vai largar a família, vai pegar a estrada aqui a pé e vai andar até acabar a sola do sapato? Será que é isso que ele quer dizer? Eu não entendo. Eu não entendo que as pessoas que falam que vão largar tudo, o que elas querem dizer? Nós não largamos tudo. Nós não abandonamos as coisas. Nós não abrimos mão daquilo que Deus nos dá. Esse tipo de pessoa que não abre mão, esse tipo de pessoa que consegue continuar crendo contra a esperança, que consegue continuar com o seu coração na expectativa de Deus contra as situações que podem enxergar. Esse tipo de pessoa é que segura a sua vida, as rédeas da sua vida nas mãos e muda o seu destino. É esse tipo de pessoa que você foi chamado para ser. Você sabe, há uma discussão longa sobre isso, e eu não poderei falar com propriedade sobre isso, mas eu vou te falar a parte que eu sei. Nos Estados Unidos, o Evangelho encontrou os escravos. E havia pregadores que iam pregar para os escravos. Pregadores escravos que iam pregar para os escravos. E o evangelho foi usado para amansar os escravos. Uma maneira sórdida de perpetuar a escravidão. Mas sabe, Deus usa os sórdidos também. Porque aqueles homens e mulheres ouviram o evangelho. Então a notícia que se tem é que muitos deles, quando colhiam algodão nas fazendas de algodão no sul dos Estados Unidos, colher algodão com a mão é algo que fere a mão. É algo ruim de fazer. Mas dizem que quando eles colhiam algodão, eles cantavam que um dia eles sairiam desta vida e iriam para a eternidade. Sabe, irmãos, eu não estou defendendo nada, a minha discussão não é política, mas eu estou falando de gente que consegue ter o coração na eternidade, ainda que a sua realidade nesta terra seja hostil. É isso que eu estou falando. Os irmãos entendem isso ou não? Gideão era um homem que não abria mão daquilo que Deus lhe deu. Por isso que ele foi encontrado pelo anjo. E é interessante, o lugar embaixo do carvalho. O anjo sentou ali, ficou esperando o Gideão. Na hora do almoço, Gideão saiu do lagar, pegou a marmita, sentou debaixo do carvalho junto com o anjo. E ele deve ter falado para o anjo, bom. O anjo respondeu, bom. Servido? Não, obrigado, bom proveito.
começou a comer a boia fria, e aí o anjo falou com ele. Onde que o anjo falou com ele? No lugar de descanso. Diga, lugar de descanso. Sabe, meu irmão, eu já preguei sobre o descanso aqui algumas vezes. A Bíblia nos fala em Hebreus que é para nós nos esforçarmos para entrarmos no descanso. Você precisa encontrar um lugar de descanso. Pastor, você não conhece a minha vida, você não sabe o que eu passo. Pastor, você não sabe as dificuldades que eu tenho, pastor, para você falar em encontrar em lugar de descanso. Deixa eu te falar, irmão e irmã. Realmente eu não sei o que você passa, mas eu sei o que eu passei na vida, o que eu passo até hoje, as dificuldades que eu enfrento, e nós não podemos dizer qual que dói mais, porque cada um tem a sua dor, cada um tem a sua dificuldade. Você pode olhar para mim e falar assim: nossa, pastor, você tem um casamento perfeito. Eu vou te dizer, a minha esposa casou com um grande homem de Deus. Ah, ô Senhor, tenha misericórdia de mim agora. Estou brincando com você. Talvez você fale: pastor, você tem um casamento perfeito, você não tem as dificuldades que eu tenho. Não tenho, verdade. Mas nós já tivemos. Nós já tivemos dificuldades. Você está me entendendo, meu irmão? Nós não podemos avaliar qual dor que dói mais. Mas eu posso te dizer: tenha paz no teu coração, encontre um lugar de descanso. Irmão, presta atenção, enquanto você está aqui, muitos aqui, nós vivemos uma época assim, muitos aqui ficam com a mente tumultuada, a mente fica fervilhando, e os pensamentos ficam atordoando, e os pensamentos ficam ali, fervilhando na mente. Como é que vai ter descanso se a mente fica tumultuada? E aí a sua alma começa a tumultuar também, a sua alma, e os sentimentos se confundem. É alegria com tristeza, é nervoso com quietude, e a pessoa acorda bem, mas daqui a 10 minutos está mal, e dali na hora do almoço já está mal de novo, está bem de novo, e aí volta para o trabalho depois do almoço e está mal outra vez, e oscila, chega em casa e a mulher não sabe se o marido está bom ou está mal, porque o emocional dele é uma bomba, o emocional dela é uma bomba. Como é que você vai conquistar alguma coisa se você não consegue ter quietude na sua alma? Como é que você vai conseguir ouvir a Deus se a tua mente fica gritando sem parar dentro de você? Você está me entendendo, sim ou não, meu irmão? Você precisa encontrar um lugar de descanso. Um lugar de descanso no Senhor. Pastor, como é que eu faço isso? Como é que eu faço, Senhor, para encontrar um lugar de descanso? Deixa eu te falar. Nós somos salvos por uma simples oração, você sabe disso. Basta você orar, entregar sua vida a Jesus, reconhecê-lo como seu Salvador, e você é salvo. Da mesma forma, com uma simples oração, você pode entregar nas mãos do Senhor os teus fardos. Aquilo que você não consegue fazer sozinho, você pode chegar para Deus e falar: Senhor, toma nas tuas mãos os fardos da minha vida. Senhor, me ajuda a encontrar quietude na minha alma tribulada, minha alma tumultuada. Nós passamos dias, vivemos dias, em que muitos irmãos são acometidos por tristezas profundas. Eu não vou chamar de depressão, mas de tristezas profundas. Como que você vai tomar as rédeas da tua vida nas tuas mãos, se você não puder descansar no Senhor? Você está me ouvindo? Você está prestando atenção no que eu estou te falando? Recebe esta palavra em nome de Jesus? Que o Senhor te dê descanso. Pastor, mas é muita pressão, pastor. Pastor, é muita pressão, é boleto para pagar, é problema para resolver, é filho para atender, é mulher para atender, é parente, é tanta coisa, é no serviço, é em casa, é na igreja. Pastor, é tanta coisa. A vida é assim. A vida é assim. Bem-vindo à vida. A vida é assim. Pastor, não estou aguentando. Então o Senhor vai te dar forças. Hoje o Senhor vai trazer paz na tua vida. Quantos querem receber paz nessa noite? Quantos precisam receber paz nessa noite?
Quantos estão aqui e sabem que a sua mente fica tumultuada, atordoada, e você perde o sono, não consegue dormir, acorda no meio da madrugada e os pensamentos sobrevêm na tua cabeça? Quantos estão passando por isso agora? Levanta a sua mão que eu quero orar por você. Em nome de Jesus, que haja paz na tua vida, que haja descanso na tua alma. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo te encontre, que o Espírito Santo traga paz sobre a tua vida, que você saiba que a tua vida está nas mãos do Senhor. O Senhor não te desampara. Você tem um Pai amoroso que cuida de você. O Senhor não te desampara. Recebem isso em nome de Jesus? O anjo falou, é interessante. Você viu como que o Gideão tinha um monte de problema. Ele revela. Ele tinha frustração. Frustração é terrível, não é? Frustração é algo difícil de vencer. Eu não sei se para as mulheres é assim, eu acho que é também. Mas os homens, quando passam por frustração, a gente não lida direito com frustração. Frustração é o seguinte, é quando você se prepara para algo, quando você cria uma expectativa por algo, quando você alimenta o coração com o sonho de que vai conquistar algo, e aquilo escapa das tuas mãos. Aí vem a frustração. Frustração é muito difícil. É frustrante quando você se prepara para se qualificar para uma vaga de emprego, e você chega até perto do final, perto de ser chamado, e outro ganha no teu lugar. É frustrante. Quando você se prepara para competir em algo, os homens, né, são muito competitivos, se prepara para competir em algo, e você sabe que tem condições de vencer, mas acontece alguma coisa e você perde. É muito frustrante. Gideão tinha frustração. Lidar com a frustração é um desafio. Muitos homens não conseguem lidar com a frustração, por isso recorrem à bebida e às drogas. Você sabe que esse é o motivo principal. Os homens olham para a sua vida e pensam, eu queria ter uma vida melhor, mas eu não encontro condições de tê-la. E aí se frustra. Como é que ele lida com a frustração? Vai beber ou vai usar droga. Em via de regra é assim. Eu queria ter uma vida diferente. Em vez de se qualificar para a vida diferente que quer ter, não consegue ter forças, deságua com a frustração nos vícios. Gideão tinha frustrações. Não fala nada sobre vícios, mas ele tinha frustrações. Isso é claro no texto. Senhor, o que nós fazemos com as promessas que não chegam? Frustrado. Ele tinha decepção com Deus. Decepcionado. Por que o Senhor agiu no passado e hoje não age mais? Que Deus é esse que tem filhos preferidos? Gideão tinha isso. Gideão tinha problemas de autoestima. Ele fala para o anjo, minha família é a menor dessa tribo, e eu sou o menor da minha família. Ou seja, eu sou o pior de todos. Era assim que ele se via. Você percebe como é que era a alma de Gideão? Por um lado, ele tinha qualidades, mas por outro, ele tinha muitos desafios. Gideão é uma pessoa normal, como eu e você. Você está me entendendo, meu irmão? O anjo não chegou para ele falando, ô Gideão, ô filho, vem cá. Eu sei que você está sofrendo, vem cá, encosta a cabecinha no meu ombro, chora. Isso é até uma canção. Encosta aqui, chora aqui no meu ombro. Filho, calma, vai passar. Anjinho chegou. Angico chegou. Eu estou aqui, vou te ajudar, viu? Não chegou fazendo assim. Não chegou fazendo assim. O anjo chega lá e fala, salve, valente do Senhor! Gideão deve ter olhado para ele. Quem, eu? Salve, valente do Senhor! Mas o que? Ele, né? Ele lamenta, mas por quê? Que é isso? E aí a palavra seguinte, o anjo fala, levanta, eu estou contigo. Levanta Gideão. Eu fico imaginando, vem cá Davi, vem cá, vou usar você como exemplo.
Vai aparecer em rede nacional. Gideãozinho. Aí Gideão tá ali meio caidinho, faz de conta que você tá caído assim, caído. Aí o anjo de Gideão caiu bem. O anjo pega Gideão, levanta, homem de Deus, apruma esse rosto, barriga para dentro, peito para fora, levanta a cabeça, levanta. É assim, obrigado, filho. Uma salva de palmas pro meu filho Davi. Obrigado, Davi. Filho de pastor é assim, filho. Você vê, Deus não vai para Gideão reforçando as feridas dele. Não vai para Gideão falando para ele: eu entendo que a tua vida é difícil mesmo, filhinho. Não. Quem faz isso é o diabo. Quem mostra que a tua vida é realmente muito dura é o diabo. Deus mostra quem você é nele. Deus mostra o que você pode ser nele. É assim que Deus age. Então, não espere vir aqui e que eu te fale: olha, nós te entendemos, viu? Oh, meu Deus, bonitinho. Não, eu vou te falar: levanta, meu irmão, porque você é cheio do Espírito. Levanta, meu irmão, porque você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Levanta, meu irmão, porque Deus tem novos dias para você. Dizem amém, é isso ou não, queridos? Deus não reafirma a nossa pena de nós mesmos. Deus vai mandar você usar o que você tem na mão. O que você tem na mão? É o que Deus vai mandar você usar. Não espere ter condições ideais. Condições ideais não existem. O ideal não existe. O ideal é agora. O tempo é hoje. A hora é agora. Tome o seu destino nas tuas mãos. Tome as rédeas do teu destino nas tuas mãos. Age, se posiciona a respeito das coisas na tua vida que precisam mudar. Não fica se lamentando porque você não tem A ou não tem B, porque a dificuldade é assim ou assado. Não fica, olha para aquilo que Deus diz a respeito de quem você é. E é interessante, o anjo fala assim: você vai ferir o inimigo como se fosse um só homem. Sabe o que é maravilhoso? O que a gente gostaria de ouvir? Que o anjo ia falar assim para Gideão: Gideão, fica tranquilo, eu vou mandar vir aí uns anjos, Miguel, Gabriel, Manuel, vou mandar vir aí uns anjos para você, e eles vão compor o exército com você. Você junta aí o seu exército, faz o melhor que você puder, eu vou mandar uns anjões para você, grande, parrudo, e eles vão lutar com você. Era isso que a gente quer, né? Não é isso que a gente quer? A gente quer igualdade de condições com o mundo. Só que o que Deus fala para Gideão? Não, você vai lutar e só eu vou com você, mais ninguém. Só eu. Por quê? Porque eu com Deus sou maioria. É por causa disso. Tudo aquilo que eu preciso é o Senhor. Você percebe, meu irmão? Você percebe o que a gente quer? Que Deus traga as condições. O que Deus quer nos mostrar? Que Ele é o que nós precisamos. Ele é o que basta na nossa vida. Sabe, olhando para isso aqui, eu percebo o seguinte: Deus anula as vantagens do inimigo. Deus anula. Meu irmão, não fica olhando para o tamanho do teu inimigo. Não fica olhando para a dificuldade que você tem pela frente. Pega as rédeas do teu destino nas tuas mãos e muda a tua história, em nome de Jesus. Muda a história da tua vida, em nome de Jesus. Você sabe, para terminar, para encerrar, Gideão pediu 2 sinais para Deus. 2 sinais. Você tem em mente um sinal só, que é aquele do novelo de lã. Mas são 2 sinais e eu comecei o texto
li o texto para você, do encontro de Gideão com o anjo, e você viu que ele pede um sinal. Gideão estava com uma dificuldade. Num texto aqui, eu não tenho tempo para ver minuciosamente com você, mas tem uma hora que Gideão fala assim: ah, meu Senhor, se o Senhor é por nós. Ele troca palavras, ele usa a palavra Adonai. Adonai é patrão, tá? Imagina que Gideão fosse de um determinado estado aqui do Brasil, e ele conversa com o anjo: ô meu rei, o meu rei não está me ajudando. Tu entendesse, meu rei? Imagina que é assim a conversa. Então Gideão oscila entre crer que aquele anjo, que aquele homem que se apresentou a ele como um homem, era Deus. Por um lado ele pensa: esse homem que está conversando comigo é Deus. Mas no momento seguinte, ele pensa: eu acho que é só um profeta. Você está me entendendo? Então, no momento, parece que é Deus. No outro momento, parece que é só um profeta. Deixa eu te explicar uma coisa. Deus não se apresenta para Gideão com brilho, com fogo. Deus pode se apresentar assim, quando Ele quiser. Deus se apresenta, não se apresenta para Gideão como um anjo com asas. Ele se apresenta como um viajante. Você está me entendendo? Mas qual é a diferença entre Gideão e os outros? Gideão consegue perceber que aquele homem não é um homem comum. Ele consegue perceber que aquela conversa não é uma conversa comum. Mas ele ainda não tem certeza, então ele pede um sinal. Eu vou ali, vou preparar um presente para você. Você leu o texto e você viu. Ele matou um novilho. Do cordeiro, matou um cordeiro. Do cordeiro ele tirou a lã. Guarda a lã na tua cabeça. Matou o cordeiro, pegou a lã, deixou de um lado. Pegou a carne, cozinhou. Botou a carne numa cesta. Ele não estava preparando um sacrifício. Ele estava preparando uma provisão para a viagem. Ele pensou: ah, esse homem é um profeta, ele é um homem de Deus, veio me dar uma palavra de ânimo. Mas eu vou abençoá-lo. Pegou o animal, colocou no cesto. Pegou o caldo, colocou numa panela. Pegou os pães asmos, colocou no embornar. Juntou tudo, foi até o anjo, até o profeta, né, o anjo, ele não sabia o que era. Toma, trouxe um presente para você. E aí, Deus se manifesta a ele. O anjo do Senhor fala: põe a carne aí na pedra. Derrama o caldo. Põe os pães juntos. Gideão está só olhando. Ele ainda não sabia. Presta atenção. Havia dúvida. Havia dúvida. Você está me entendendo? Uma das acusações que você recebe é o seguinte: ah, você não consegue nada porque você duvida ainda. Você não recebe esse tipo de acusação? Ah, as coisas não acontecem com você porque a tua fé não é completa. Eu não quero discutir se a tua fé é completa ou não. Mas eu quero te dizer que cada um de nós aqui já foi pego com um pensamento: será? Cada um de nós, eu já fui. Será, Senhor? Oh Deus. Gideão não era perfeito, ele tinha dificuldades como eu e você. É uma pessoa comum, como eu e você. Você está me entendendo, meu irmão? Deus quer usar pessoas comuns para fazer coisas extraordinárias. Essa é a maravilha. Colocou lá o sacrifício, lá que virou um sacrifício. E aí o anjo do Senhor pega o seu cajado, encosta na penha e sobe o fogo, e Gideão fica maravilhado com aquilo, e o anjo some da presença de Gideão. Na hora que o anjo some, Gideão fala: meu Deus, eu vi o Senhor, e eu não vou ficar vivo, porque ninguém vê o Senhor e fica vivo. Ai de mim! Ou seja, eu não mereço o Senhor. Eu não tenho justiça em mim mesmo. Senhor, eu não mereço por causa que a minha vida é difícil. Eu não mereço. Me ouve porque eu sou desprovido. Não. Me ouve porque outros ganharam, então eu também quero. Não.
Ele simplesmente fala: Senhor, eu não mereço nada, eu mereço morrer. E aí o anjo fala com ele, já tinha sumido. Você percebeu que o anjo já tinha sumido? Mas o anjo fala com ele, como? Como que o anjo fala com ele? Ou uma voz audível? Eu acho que não foi isso. Eu acho que dentro do coração dele, ele ouviu a voz do Senhor. Dentro dele, o anjo falou para ele: não temas, fique em paz. Sabe aquela alma tumultuada? Aquela alma tumultuada foi curada quando Jesus falou, quando o anjo, que é Jesus pré-encarnado, falou para ele: tenha paz, Gideão. Aquietou o coração dele, ele teve paz, e ele ficou tão agradecido que ele pegou aquele lugar, construiu um altar e ofereceu um sacrifício ali, e chamou aquele lugar Jeová Shalom, o Senhor é a minha paz. Nesta noite nós vamos orar por você, porque Jeová Shalom vai se manifestar na tua vida, minha irmã. Irmã que está me ouvindo, irmã que está com o coração aflito, irmã que tem sido atordoada, atormentada com pensamentos de morte, com pensamentos com pavores noturnos, irmã que tem sido esbofeteada, irmã, eu quero te dizer, Jeová Shalom se manifesta na tua vida hoje. Oh, Deus, o Senhor está neste lugar. Oh, Ramachena Malaya Seredalamas. Jeová Shalom. Glorioso. Gideão conhece então completamente o Senhor. Aquilo que era incerto se transforma numa convicção. Ele sai dali, chama o povo, forma um exército, crendo na palavra, e aí ele reúne todo o exército e ele pede para Deus um outro sinal. Este outro sinal não é para ele não precisa mais de sinais, é o que eu tenho dito para os irmãos que me perguntam sobre o sinal de Gideão. Não é este o padrão de Deus. Ele não precisa mais de sinal, porque quem conhece a Deus, quem já pisou na presença, no lugar santo, quem já esteve na presença do Senhor, quem já experimentou o toque de Deus na sua vida, não precisa mais de prova. Quem já viu o Espírito Santo agir na sua vida, quem já ouviu, quem já sentiu o coração arder por uma palavra liberada por Deus, não precisa mais de prova alguma. Então Gideão pede um sinal para o exército. Por quê? Porque ele reconhece que não tem habilidades para liderar. Ele precisa que o Senhor lidere. Eu e você não temos condição de alcançar aquilo que nós precisamos alcançar. Eu tenho sonhos tão grandes, irmãos. Eu tenho sonhos tão grandes. E cada dia que passa eu vou ficando mais velho. E o meu corpo dói de uma forma diferente. Você sabe, eu tenho descoberto lugares no meu corpo que eu não sabia que existiam, porque eles começaram a doer. Ontem eu fui jogar bola com o Samuel na garagem de casa. Eu faço tudo para os meus filhos, né? Estão confinados lá, os tadinhos, bichinhos. Então o Samuel fica correndo pela casa. Para ele não correr pela casa, eu falo: vou jogar bola com você, lá na garagem. Aí fui jogar bola com ele. 5 minutos jogando bola. Ganhei de 3-2 dele. 5 minutos jogando bola. Irmão, estou com uma dor no tornozelo que eu só pela misericórdia que eu estou aqui em pé na sua frente. Descobri um osso no meu pé que eu não sabia que existia. Acho que eu posso ser... Eu estou fazendo um curso de anatomia. Só com a idade vindo para mim. Sabe o que está acontecendo? A idade vai chegando. E os sonhos que Deus colocou no meu coração são tão grandes. E exigem mais fôlego. Exigem mais disposição, que eu não tenho mais. Mas os sonhos exigem uma vitalidade que eu não tenho. Por quê? Por que Deus não realizou esses sonhos quando eu tinha 30 anos? Comecei a pastorear a igreja com 28 anos. Por que não vieram antes?
porque os sonhos se cumprirão. Mas quando se cumprirem, olharão para mim e dirão: como é que pode? Como é que pode? Olharão para mim e para Regina e falarão: meu Deus, olha esse casal, não tem a mínima condição. Olha o que Deus tem feito através da vida deles. Por quê? Porque todos saberão que não sou eu, que não é ela, é o Senhor. Deus está te levando para lugares que você não tem condições de estar lá. Deus está te levando a lugares e a posições que você não tem condição de alcançar. Mas quando você estiver lá, olharão para você e perguntarão: como é que você chegou aí? Você só vai falar: não sei. Foi Deus que me trouxe para cá, eu não tenho condição nenhuma. Gideão não tinha condição nenhuma. E então ele pede um sinal. E ele fala, pega o novelo de lã que matou do cordeiro. Sabe o cordeiro? Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pega o novelo de lã, põe no chão e pede um sinal a Deus. Deus, que a noite caia orvalho e todo o resto fique seco, mas no novelo fique cheio de água. Jesus viveu nessa terra e ele andava no meio de um deserto, a escuridão viu uma grande luz. Jesus andava pela terra, enquanto ele passou na frente de João Batista se levantou e apontou para ele: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus crescia em graça e em verdade. Ele, por onde andava, exalava graça, exalava favor. Orvalho na Bíblia representa favor. O novelo de lã foi encharcado pelo favor, mas o novelo de lã foi espremido. Diz que, você pode ler o texto, diz que ao espremer o novelo, saiu uma taça de água. Taça na Bíblia representa juízo. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele foi desprovido da sua condição de filho de Deus, se tornou só um homem, e na cruz ele declarou: Deus meu, por que me desamparaste? Ele estava sendo espremido, o orvalho estava indo embora. Ele foi para o sepulcro, e aí Gideão falou com Deus: Deus, eu quero mais um sinal. Vou colocar o novelo de lã aqui, mas amanhã o novelo tem que estar seco, mas quem está ao redor tem que estar encharcado de orvalho. 3 dias no sepulcro, o novelo de lã saiu seco do sepulcro, mas quem está ao seu redor está encharcado pelo orvalho, está encharcado pelo favor de Deus. Sabe por que Deus leva você a pegar as rédeas da tua vida e mudar teu destino? Porque o favor do Senhor está sobre a tua vida. Fique em pé no seu lugar, que eu quero orar com você nessa noite. Eu quero abençoar a tua vida, meu irmão. Eu quero abençoar a tua vida. Meus irmãos, você que está assistindo essa transmissão, nós vamos encerrar o culto agora. Eu vou orar pelos irmãos aqui. Eu quero te convidar aí na sua casa, que você ore ao Senhor e que você se posicione diante de Deus para tomar o seu destino, as rédeas do teu destino. Não fica esperando mais. Se posiciona para que a tua vida mude conforme a vontade do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Nós encerramos agora a transmissão. Meu irmão, eu quero que você feche os seus olhos no seu lugar, por favor.